Que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Aqui começa a história da igreja. E a história da igreja, querida, ela termina com arrebatamento. Amém, queridos? Você não entendeu? Aqui começou a história da igreja, mas a história da igreja vai terminar com arrebatamento. Esse livro aqui, ele não tem fim, ele termina no arrebatamento. Nós somos a extensão dessa história, nós somos a continuidade dessa história. Essa história ainda continua, há coisas ainda que está sendo escrita, há coisas que ainda vão ser escritas em relação à igreja, em relação a nós. Amém, queridos? Aqui é apenas o começo de uma história linda, poderosa, de um Deus apaixonado, de um Deus disposto a salvar a mim e a você em nome de Jesus. Amém, querido? Essa é a nossa história. Aqui é o nosso começo, mas nós temos um encargo da parte do Senhor de dar continuidade dessa história. E, querido Deus, eu tenho colocado isso no meu coração, há um anseio. Eu quero marcar essa história de alguma forma, eu quero marcar essa história de alguma forma positiva. Amém, queridos? Eu não sei quanto a você, mas eu me sinto no encargo de fazer parte dessa história. Eu não quero apenas ser um espectador. Eu não quero ser apenas alguém que se aproveitou dessa história, que foi beneficiado por essa história. Não, eu quero fazer minha parte. Você quer fazer sua parte? Você quer marcar essa história também em nome de Jesus? Sabe, entenda, quem decide isso somos eu e você. A parte de ser escolhido foi Deus quem fez. Deus escolheu você. Amém? Deus nos escolheu. Agora entenda, o decidir depende de mim, o decidir depende de você. Deus não pode decidir por mim, Deus não pode decidir por você. Mas nós podemos decidir marcar essa história em nome de Jesus. Amém? Nós podemos decidir marcar a história da igreja em Barretos. Quando você começa a ler aqui, depois vem as cartas, né? Que são direcionadas a várias cidades. E cada cidade tinha uma igreja, cada cidade tinha um povo. E foram pessoas que marcaram essas cidades. Nós moramos na cidade de Barretos e temos uma incumbência de marcar essa cidade com uma história linda de transformação, mudança em nome de Jesus. Amém, querido? A nossa história é definida em duas partes: antes de Jesus e depois de Jesus. E eu creio que a grande maioria antes de Jesus, assim como eu, estava perdido, sem rumo, sem direção. Não havia, às vezes olhando para mim, não tinha como saber o que era. Mas aí entra Jesus na nossa história. Aí Jesus entra na nossa vida, amém, irmãos? E começa então uma nova história. Começa então um novo tempo. E o Senhor quer edificar na minha vida e na sua vida essa história. Nós só precisamos deixar com que Ele faça. Nós só precisamos crer, confiar e nos entregar a Ele em nome de Jesus. Eu creio que essa noite, irmãos, ela vai terminar com um desafio. Eu sinto que o Senhor quer desafiar tanto a mim quanto a você a mudar isso em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero falar de algo que, no meu conceito, no meu entendimento, ele tem uma importância tremenda, porque eu vi isso na minha vida. Eu quero falar de algo que você tem. Se você não tem, você a partir de hoje vai buscar com todo o seu coração em nome de Jesus. Amém? Mas foi algo que transformou a minha vida. Foi algo que marcou
a minha vida, a história da minha vida. E eu vejo muitas pessoas vindo para a igreja, eu vejo muitas pessoas vindo para o Senhor, mas que ainda não se aperceberam disso, ainda não estão praticando isso. E eu quero aqui compartilhar com você isso. Aqui em Atos capítulo 1, versículo 4, Jesus já tinha terminado a sua obra, Jesus já tinha terminado o seu ministério, ele estava ali terminando os últimos detalhes. Sabe quando alguém vai viajar, já colocou a mala no carro, mas tem os filhos, aí ele fica dando os últimos conselhos para os filhos: olha, lembrei de, não faça isso, faz assim, aquilo, faz assim desse jeito, sabe isso, entende? Sim ou não, irmãos? Você está aqui em nome de Jesus? E eu vejo aqui Jesus fazendo isso. Jesus estava pronto para subir, ele estava ali pronto para ser levado aos céus, mas ele dá um conselho final para os seus discípulos, dizendo assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então Jesus aqui lembra da promessa que ele havia feito. Então aqui Jesus não queria que os discípulos começassem nada sem antes receber a promessa. Porque, entenda, querido, Jesus tinha dentro dele um modelo de igreja. Jesus tinha dentro dele um padrão de como deveria ser a igreja. Aparentemente os discípulos estavam prontos, afinal de contas passaram mais de 3 anos com o Senhor, mas faltava algo. Eles estavam prontos exteriormente, mas interiormente faltava algo, e o Senhor queria que eles estivessem completos. Entenda, essa é a vontade de Deus para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Amém, querido? Não basta apenas receber Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, não basta apenas sermos batizados nas águas, precisamos ser cheios, precisamos da promessa se cumprindo na minha vida e na sua vida também, em nome de Jesus, amém? Entenda, tudo tem a sua importância. Receber Jesus é o começo, é maravilhoso, é importante. Ser batizado também tem a sua importância, é maravilhoso. Mas entenda, ser cheio do Espírito é uma promessa, é o cumprimento dessa promessa. E aqui no versículo 8, Jesus fala mais um pouquinho sobre isso, dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então o que Jesus queria é que aqueles homens, ao receberem o cumprimento da promessa, ao serem cheios, eles iriam receber poder da glória de Deus. Para quê, pastor? Para serem testemunhas. Entenda, querido, uma coisa é você testemunhar vazio, outra coisa é você cheio do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Testemunhar do Senhor, a diferença é gigantesca, enorme. Uma coisa é alguém te ver vazio, uma coisa é alguém olhar para você antes de ser cheio, outra coisa é as pessoas olharem para você depois que você foi cheio. Há uma diferença, e era isso que o Senhor queria. O Senhor não queria que aqueles homens começassem nada vazios. O Senhor queria que aqueles homens começassem a igreja, Ele queria que eles dessem início à igreja, mas cheios, transbordante do Espírito dele. E aqui em Atos capítulo 2, a promessa se cumpre. No versículo 4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo, amém? E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então aqui o falar em línguas foi uma evidência
de que eles haviam sido cheios. Aqui então começa a igreja, querido. Aqui deu início então a igreja. A igreja começou como? Sendo cheia do Espírito Santo. A igreja começou como? Homens e mulheres sendo batizados com o Espírito Santo, sendo cheios do Espírito Santo. Porque esse é o padrão, esse é o modelo, é isso que o Senhor ainda espera da igreja. Entenda, querido, o desafio, o nosso desafio é ser cheio. É por isso que muitas vezes as coisas não têm acontecido como você imaginava. É por isso que muitas pessoas se frustram pelo caminho. Apesar de serem frequentadores de igreja, elas não têm sido cheias do Espírito. Então eu quero falar sobre isso nessa noite. Eu quero falar mais precisamente a respeito de uma ferramenta. Porque aqui em 2 Coríntios capítulo 10, dá uma olhada lá. 2 Coríntios capítulo 10, nós estamos apenas na introdução. 2 Coríntios capítulo 10, no versículo 4. Quem achou, diga eu achei. 10:4, já está na tela, né? Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Amém? Diga: as armas de Deus não são carnais. Agora olha Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Olha o que diz aí, no versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai no Espírito. Então aqui nós temos 2 versículos que é importante para aquilo que eu quero passar para você nessa noite. Porque às vezes, apesar de você conhecer o Senhor e estar frequentando a igreja já há tanto tempo, de repente as suas armas, elas ainda são carnais. Às vezes você ainda usa a arma do ódio. Às vezes você ainda usa a arma da amargura, do ressentimento, da falta de perdão, da justiça própria. Às vezes as suas armas, elas ainda são carnais. E é exatamente por isso que de repente você não tem experimentado uma transformação, uma mudança. Por quê? Porque você ainda continua sendo carnal. Você ainda continua agindo na carne, movendo na carne. E isso, querido, precisa mudar. Porque esse não é o plano de Deus, esse não é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Na verdade, o plano de Deus é construir uma nova pessoa, amém, querido? É construir aquilo que Ele planejou na minha vida e na sua vida. Entenda, lembra que eu falei que a nossa vida é marcada por 2 tempos? Antes de Jesus e depois de Jesus. Não há como eu continuar caminhando com Jesus e tendo ódio no meu coração. Não há como eu continuar caminhando com Jesus e não perdoando. Não há como eu continuar caminhando com Jesus e tendo aquele sentimento de vingança, de justiça própria, de maledicência, de avareza, como nós ouvimos aqui na oferta. Não tem como. Agora, para isso, querido, existe um processo. Um processo que começa quando você é batizado com o Espírito Santo. Um processo que começa quando você recebe o batismo com o Espírito Santo. Entenda, isso acontece com todos que é batizado. Quando você foi batizado, você recebeu como evidência do seu batismo a oração em línguas, sim ou não? Sim ou não? Quem é que ora em línguas faz assim com a mão? Uhul! Aleluia! Amém, queridos?
Você foi batizado com o Espírito Santo e você recebeu um dom. Que dom é esse, pastor? O dom de orar em outras línguas. Querido, e é sobre esse dom que eu quero falar, a importância dele na minha vida e na sua vida. Eu lembro que, eu quero aqui usar o meu testemunho para falar a respeito disso. Eu lembro que no meu casamento, eu e minha esposa nos amávamos e amamos até hoje. Dia 12 de janeiro vamos fazer 30 anos de casamento, glória a Deus, aleluia por isso. Mas no começo, irmãos, nós tínhamos uma dificuldade, porque no começo do nosso casamento, eu tinha Noádia e o Jonas já, mas a minha esposa ela não aceitava me dividir com o ministério. Ela era extremamente contrária a me dividir com os afazeres do ministério. Nessa época eu era obreiro, e ela era totalmente contra. E havia então um cabo de guerra dentro da minha casa. Eu queria servir o Senhor e ela não queria deixar que eu fizesse isso. E tinha o coração endurecido quanto a isso. E nós já tínhamos passado na mão de vários pastores, buscado vários conselhos, várias direções, e a coisa não tinha acordo, irmãos. E nessa época, irmãos, eu era sangue no zóio, falando aqui o português interiorano. Pensa num cara sangue no zóio, vou falar bem assim, zóio. Era eu. Mas nessa época também a minha mulher era muito brava. Você vai falar assim: ah, pastor, não acredito, porque hoje você olha para ela esse doce, né, irmãos? Mas era uma mulher muito brava. Pensa, dois bravão dentro de casa, irmãos, o trem não funcionava. E nós corre daqui, corre dali, corre daqui, tentando salvar o nosso casamento. Havia paixão, havia amor, mas havia uma incompatibilidade do nosso temperamento. E foi nesse exato momento que chega o pastor Érico e a pastora Débora para assumir a nossa igreja. E nós fomos procurar ajuda. Querido, é muito importante você procurar ajuda, amém? Não tem super-homem, não tem mulher maravilha, amém, queridos? Nós precisamos ser ajudados. E nós então decidimos procurar ajuda. E eu procurei então os nossos pastores. E o pastor Érico falou algo, irmãos, que mudou completamente a nossa vida. Ele disse algo para nós que marcou para sempre a nossa vida. Porque até então eu tinha tentado de tudo e nada tinha funcionado. Mas quando nós contamos a nossa história para ele, ele ficou um pouco assustado. Pensa num trem bagunçado, irmãos. Mas ele deu uma direção. Ele disse: Jerry, vai para quem está dentro dela. Eu pensei, falei, mas como assim? Vai para quem está dentro dela? Eu falei, mas como assim, pastor? Ele disse: ora em línguas. Até então, irmãos, eu orava em línguas. Mas deixa eu dizer para você, eu orava de repente como você ora. Esperava aquele momento, aquela sensação, sabe, aquele louvor abençoado, que você vai ficando assim aleluiado, sabe? E eu soltava aquela rajada, né? Ou às vezes na oração, eu estava dentro da minha casa orando, né? E o negócio começava a ficar aqui, eu soltava umas rajadas em língua, né? Mas fazia isso. Mas eu não tinha uma vida constante de oração em outras línguas. E era isso que ele estava me direcionando. Irmãos, e eu comecei a fazer. Eu entrei nessa vida de oração em línguas. Eu comecei a orar em outras línguas. E a minha esposa começou a ver eu orando em línguas. Confesso que no começo não vi mudança. Mas eu continuei naquela prática, porque é um processo. É um processo.
E eu fui orando, orando. E ela começou a ver e ela começou a orar também. Ela começou essa prática de oração também, começou a orar, e nós dois orando. E a coisa, irmãos, sem que nós percebêssemos, foi mudando. Aí um belo dia eu olhei para ela e disse assim: mulher, tu está diferente, você mudou. Ela disse: não, quem mudou foi você. Eu falei: não, quem mudou foi você. Nós quase brigou ali, estou brincando. Mas ela estava vendo uma mudança em mim, e eu estava vendo uma mudança em dela. Por quê, queridos? Porque a palavra de Deus aqui em Romanos, olha lá, Romanos capítulo 8, versículo 26, diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Diga: o Espírito Santo, mais forte, diga: o Espírito Santo, Ele me assiste em minhas fraquezas. Você pode dar glória a Deus. Olha só, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Amém, queridos? Então, todas as vezes que eu ia orar pelo meu casamento, irmãos, eu orava para Deus mudar minha esposa. Entenda, eu queria o ministério, então eu me enchia, sabe? Deus, o Senhor está vendo, eu quero servir o Senhor no ministério, mas a minha esposa, Senhor, muda ela. Então na minha mente, na minha concepção, por causa de um coração deformado, na minha cabeça quem tinha que mudar era minha esposa. Já na cabeça dela, quando ela ia orar pelo nosso casamento, quem tinha que mudar era eu. Mas aí, querido, entra o Espírito Santo. Quando você começa a orar em outras línguas, na verdade, quem está orando por você é o Espírito Santo, amém? Amém, queridos? E Ele sabe como orar, Ele sabe exatamente o que orar. Por quê? Porque Ele conhece você, Ele te conhece por dentro e por fora. Ele sabe exatamente o que está dentro do seu coração, Ele consegue ver o que você não está vendo, Ele consegue enxergar o que você não está enxergando. E quando eu comecei a orar em outras línguas, na verdade, eu imagino que o Espírito Santo estava dizendo assim: Senhor, muda ele, transforma ele. Ele é sanguíneo, ele é raivoso, ele é grosso, ele é estúpido, muda ele. E ela a mesma coisa, porque na verdade, querido, quem tem que mudar somos nós. Amém, irmãos? Então eu comecei a orar, e o tempo foi passando, e na verdade o Espírito Santo foi construindo aquilo que já estava planejado, projetado por Deus. Porque entenda, querido, o Espírito Santo, ele tem nas suas mãos o projeto de Deus para a sua vida. Ele sabe exatamente aquilo que Deus tem preparado para você. Ele sabe exatamente como Deus quer que você seja, como Deus quer que você se transforme. O Espírito Santo, ele tem a planta, ele tem o projeto. Então ele não vai orar de acordo com a sua vontade, ele vai orar de acordo com a vontade de Deus. Amém, querido? Então eu entreguei nessa oração. Por quê? Porque olha aí 1 Coríntios capítulo 10, 14. Aqui em 1 Coríntios capítulo 14, fala o seguinte, versículo 2: pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então, Deus havia me dado uma linguagem, assim como deu para você também, uma linguagem que você não entende. A sua alma não entende, a sua carne não entende, o diabo não entende, mas entenda uma coisa: Deus entende. Quando você está orando em outras línguas, querido, você está falando diretamente com Deus. Dá glória a Deus mais forte.
Quando você está orando em línguas, entenda, você está em conexão direta com Deus, numa linguagem que só Ele entende, sem nenhuma interferência da sua carne, sem nenhuma interferência da sua alma, porque nós não oramos com a nossa mente, nós oramos com o nosso espírito. Aqui está a importância da oração em línguas. Entenda, Deus não ia dar esse dom para você se Ele não tivesse importância. A oração em línguas é o dom inicial, porque ela tem uma importância tremenda na sua vida. É a partir dela, é através dela que a sua vida vai ser edificada em Deus. E eu comecei então orando e falando diretamente com Deus. Pastor, o que o senhor estava falando? Mistério. Mistério para a minha carne, mistério para a minha alma. Mas para Deus não. Querido, esse é o desafio do Espírito para mim e para você. Agora, no versículo 4, ele complementa isso dizendo assim, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Diga, quem fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. Ou seja, existe uma edificação. Entenda, isso é que Deus tem falado para mim nesses dias. O Senhor puxou minha orelha. Ele disse, Gerry, você não está pronto. Tem coisas que eu ainda preciso construir na sua vida. Tem coisas que eu preciso ainda edificar na sua vida. E Ele disse, você não pode parar de orar em línguas. Ele disse, a igreja, minha igreja, não pode parar de orar em línguas. Por quê? Porque entenda, há uma edificação do Espírito para acontecer na minha vida e na sua vida. Há coisas que precisam ser edificadas na minha vida e na sua vida, que só serão edificadas através da oração em línguas. Como por exemplo, esse ódio que você lida com ele aí dentro de você. Ah, meu irmão, se você se entregar numa vida de oração em línguas, o Espírito Santo de Deus, Ele vai arrancar esse ódio desse coração, e Ele vai encher ele de amor. Sabe essa raiva, essa ira, esse ressentimento que você tem dentro do seu coração, Ele vai arrancar isso de você. E Ele vai colocar amor, paz, bondade, mansidão. É isso que a oração em línguas faz. Ela edifica em mim, edifica em você os frutos do Espírito. As pessoas hoje, apesar de estarem dentro de uma igreja, elas não perdoam, elas não amam como deveriam amar, elas não têm misericórdia, elas não têm compaixão, elas não têm domínio próprio, elas não têm temperança, elas não têm bondade, não têm fidelidade. Por quê? Porque isso ainda não foi edificado. Olha para mim, você que está nos vendo pela TV, a noiva que Jesus vem buscar, ela precisa estar equipada com esses frutos. O Senhor não vem buscar uma noiva cheia de ódio, o Senhor não vem buscar uma noiva cheia de amargura, o Senhor não vem buscar uma noiva cheia de avareza, destemperada, sem domínio próprio, infiel. Não! A noiva que Jesus vem buscar, ela é cheia de amor. Você não entendeu? Deixa eu começar de novo. A noiva que Jesus vem buscar, ela é cheia de amor, ela é cheia de alegria, ela é cheia de paz, ela é cheia de bondade, de fidelidade, ela tem temperança, ela tem domínio próprio, ela é fiel. Mas isso acontece como, pastor? À medida que você começa a orar. É uma decisão, querido, que nós precisamos tomar como igreja. Entenda, isso não é algo que só o pastor tem que fazer. Entenda, todas as pessoas que se entregam a essa prática, elas se destacam. Por quê? Porque a verdade de Deus é construída na vida delas.
Agora entenda, não fazemos isso para ser destacados. Nós fazemos isso porque somos noiva. Somos a igreja. A igreja tem que estar pronta. Você, querido, é a igreja. Você tem que estar pronto. Não dá para continuar caminhando com Jesus e não ter paz. Entenda, paz não é ausência de problemas. Paz é um estado de espírito. É possível você enfrentar esse problema com paz no seu coração. É possível você passar por toda essa tribulação alegre. Por quê, pastor? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. É possível você passar, enfrentar todo esse ambiente que você está enfrentando com muito amor no seu coração. Às vezes o que você precisa é de domínio próprio. Às vezes o que você precisa é de mansidão. Mas pastor, quando isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando você começar a orar em línguas. Eu dei meu exemplo aqui no casamento. Mas entenda, não é só no casamento. É em toda a sua vida, em todas as áreas da sua vida, querido. Agora entenda, esse dom é um dom que o Senhor nos deu, e é o único dom que nós temos controle. Diga: oração em línguas para edificação é o único dom que eu tenho controle. Diga: eu posso. Me ajuda aí, vai. Eu posso orar aonde eu quiser, o tanto que eu quiser, na altura que eu quiser. Eu posso. Não importa o lugar que você esteja, não importa aonde você esteja, você pode orar em outras línguas. Se você está no meio do povo, não vai fazer como eu fazia no começo. No início da minha conversão, já contei isso aqui umas 300 vezes, mas vou contar de novo. Eu fui batizado com o Espírito Santo, trabalhava no frigorífico Ângulo, e eu tinha 5 minutos para ir no banheiro. Aí eu ia no banheiro, começava a orar, mas eu queria orar em línguas. E eu começava a orar em línguas, eu não tinha o entendimento que eu tinha o controle. E eu ficava todo empolgado lá dentro, e eu começava a orar chacatabarabaçu lá dentro do banheiro. Quem não saía correndo de dentro do banheiro, batia na porta. Ô, tá ficando doido. Né? Você não precisa fazer isso, amém, irmãos? Você pode orar baixinho, o tanto que você quiser. Está na fila lá do banco, ora em línguas. Está trabalhando, dirigindo, ora em línguas. Está limpando a casa, lavando a roupa, ora em línguas. Amém, querido? Você pode exercitar esse dom o quanto você quiser. Entenda que, porque à medida que você faz isso, algo está sendo edificado em você, algo está sendo construído. E a outra verdade, quando você está orando em outras línguas, você está falando diretamente com Deus, numa linguagem que só Ele pode entender você. Então esse é o desafio do Senhor para mim e para você. É hora de você começar a ser praticante. É hora de você crer nesse dom, porque eu quero terminar com isso aqui. Judas, de manhã não deu tempo de eu ler Judas. Judas 20 diz assim: outra edificação. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Diga: quando eu estou orando em línguas, a minha fé está sendo edificada. Diga outra vez: quando eu estou orando em línguas, a minha fé está sendo edificada. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, como eu disse no começo, você precisa buscar isso ardentemente na sua vida. Eu lembro, meu irmão, que quando eu soube do batismo com o Espírito Santo, eu passei uma semana, acho que foi 1 ou 2 semanas, orando e jejuando, para que eu pudesse receber o batismo com o Espírito Santo.
eu decidi, eu queria, eu precisava. E a partir do momento que eu me entreguei nessa prática, querido, eu comecei a experimentar o sobrenatural de Deus. Meu casamento foi restaurado. O meu ministério começou a ter manifestações de sinais, como de cura e libertação. Entenda, hoje eu posso dizer, para a honra e glória do Senhor, hoje eu posso falar de mim, para a honra e glória dEle, que o surdo ouve, o cego vê, o paralítico anda, os doentes são curados, não porque eu vi, mas porque o Senhor, pela sua misericórdia, me usou para fazer. Mas entenda, isso não é uma coisa de pastor, você pode fazer. Deus quer usar você para isso. Deus quer usar você para curar os enfermos, expulsar os demônios. Deus quer usar você para levantar os paralíticos. Deus quer usar você para manifestar a glória dEle, uma igreja cheia do seu Espírito. É isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor espera de você. Querido, Deus não chamou você para ser um espectador, alguém que vai vir durante o resto da sua vida, todo domingo aqui assistir o culto e ir embora para casa. Não! Ele tem planos para você. E um dos planos dele é encher você com o Espírito Santo, fazer com que você seja um homem ou uma mulher cheia do seu Espírito, em nome de Jesus. Fazer com que você, aonde quer que você vá, seja dentro da sua casa, seja lá com a sua vizinhança, no seu bairro, aqui na cidade, ou viajando, aonde quer que você estiver, quando alguém olhar para você, quando alguém falar com você, eles vão dizer: tem algo diferente. Fique de pé, por favor.